Planejamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje no desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. E hoje nós estamos no 90º dia do desafio. 90 dias. Meu Deus, quem imaginou que eu chegaria aos 90 dias desse desafio? Pois é, 90 dias de tanta descoberta, 90 dias de tantos avanços, 90 dias que eu olho para trás e falo assim, uau, o Alex que começou já não é mais o mesmo. O Alex que está aqui hoje é um Alex muito melhorado. E tudo que eu pensei em fazer deu certo. É verdade ou é mentira? Bem, muita coisa melhorou mesmo. Muita coisa já está resolvida. Mas tem algumas coisas por resolver ainda. Por isso eu resolvi falar hoje sobre planejamento. Planejamento é dose. O que acontece quando a gente planeja alguma coisa? Eu vou falar hoje na semana do IC, né? Passamos a semana falando sobre o IC. E a gente abordou o IC de uma maneira que a gente sempre pensa que vai dar algo errado e a gente desiste de fazer. Mas quando a gente faz um planejamento, isso é totalmente ao contrário. Quando a gente faz o planejamento que tudo dá certo. Tem uma frase lendária de um cara da seleção brasileira de futebol, onde ele ouve uma preleção do técnico, e o técnico fala se faz isso, faz aquilo, e faz isso, e faz aquilo, e quando acontecer assim, você faz assado e tal. Ou seja, o jogo perfeito. Ele desenhou o jogo perfeito ali para os jogadores na preleção. E um dos jogadores perguntou para ele, mas você já combinou isso com os russos? Era contra o russo, contra a seleção da Rússia que eles iriam jogar. E aí isso ficou marcado, porque é exatamente assim que a gente faz um planejamento, né? Quando a gente planeja, a gente fala agora vai acontecer tudo do jeitinho que eu quero. E isso. E a primeira coisa, tem sabedoria em todo lugar, né? Primeira coisa dessa fase é uma coisa inacreditável. A gente faz um planejamento, mas aquilo que depende da gente tá fácil. O que depende da gente tá fácil. A gente pode fazer tudo o que depende da gente. Mas e o que não depende da gente? Tem coisa que não depende da gente, tem coisa que depende de outras pessoas. Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente não ama, pessoas que fazem parte da nossa vida, pessoas que não fazem parte da nossa vida, mas muita coisa do que a gente planeja depende deles. E o que a gente faz quando algo não acontece da maneira como a gente queria? Eu quero falar sobre isso hoje, sobre o e se aquela pessoa não fizer o que eu estou esperando que ela faça? Como é que eu vou reagir? Vamos falar um pouquinho sobre autodomínio. Porque a gente vai precisar disso durante toda a nossa vida. Autodomínio é algo terrível. Ou a gente aplica, ou as coisas começam a acontecer de maneira que a gente não queria que acontecesse e a gente não sabe o que fazer. Então o IC de hoje, para finalizar a semana do IC, vai ser um IC diferente. É o IC dar errado. E se você está fazendo tudo contando com uma pessoa para te ajudar? Como é que isso vai acontecer? Ontem eu estive num casamento, né, um amigo casou e eu estive lá com ele. Foi um casamento incrível, eu disse, é o melhor lugar para casamento que eu já fui na vida, realmente muito bom. E a gente ficou muito à vontade, conversou bastante. Eu conversei com os meus amigos que há alguns meses eu não via. E a gente descobriu muita coisa ali. Uma das coisas que eu descobri falando sobre vários assuntos, vários temas da vida, eu descobri que nós somos feitos para andar juntos. E eu não estou falando dos meus amigos, não. Estou falando de gente. Gente foi feita para andar junto. Porque é incrível como pessoas
que convivem até o mesmo ambiente têm visões totalmente contrárias de algumas coisas. E às vezes quando alguém chega e dá uma visão diferente pra gente, a gente passa a fazer as coisas de maneira diferente e melhor. Às vezes a gente está passando pela situação e não consegue entender que existe uma maneira melhor de fazer. Estávamos falando ontem sobre negócios, quero falar sobre isso. E nós fizemos um planejamento, tanto eu como esse amigo que estava ali falando sobre o negócio dele, fizemos planejamento. E os planejamentos deram errado. A gente fala que 2025 foi o ano que a gente apenas sobreviveu nos nossos negócios. Nossos negócios não evoluíram. Mas lá no começo do ano tinha um planejamento. Tinha um planejamento de tudo dar certo. Tinha um planejamento sobre o meu negócio e sobre o dele. Eu vou falar algo sobre o dele que é importante a gente saber como que a gente vai lidar quando algo grande acontece com a gente. Ele tem uma pequena empresa e ele tinha lá uma funcionária que era bastante importante para ele, resolvia muitas coisas para ele. Considerando que ela estava ali com ele, ele fez um planejamento. Ele tem um problema de gargalo de vendas no meio do ano que ele tem que resolver. E ele tinha feito um planejamento, vou fazer isso. Mas chegou ali em meados do ano, ele recebeu a notícia que ela não queria mais trabalhar, decidiu sair da empresa. Todo o planejamento anual dele foi embora por causa de uma pessoa que deixou de trabalhar com ele. E aí vem aquelas coisas do planejamento. Quando a gente planeja para tudo dar certo. Mas e se der errado? Como que a gente vai lidar com isso? Quando eu comecei meu desafio firme na ideia de que eu faria as coisas focado em mim mesmo. Mas de repente, começaram a acontecer coisas boas. A pior coisa do mundo é a gente acontecer coisas boas e a gente se distrair. Então no meio do desafio algumas coisas boas foram acontecendo. Eu fui resolvendo problemas, eu fui vendo coisas acontecerem. E aí por esses dias eu até comentei que não estava com energia boa para gravar um vídeo, gravei mesmo assim, porque o princípio da liberdade me obrigou a fazer... Divertido isso, né? O princípio da liberdade me obrigou a fazer o vídeo. Ou seja, algumas coisas começaram a acontecer que não dependem de mim. Dependem de outras pessoas. E quando eu fui ali me empolgando com aquilo, eu fui ficando sem energia porque as pessoas não estavam correspondendo àquilo que eu esperava. Expectativa, né? Expectativa de alguém faça aquilo que só depende de mim. Ou seja, eu não posso deixar que outras coisas me abalem, porque não está acontecendo da maneira como eu queria que acontecesse, porque determinadas pessoas não fizeram aquilo que eu queria que elas fizessem. Porque determinadas coisas não aconteceram como eu queria. Vem aí o ano de 2026. Eu estou falando para vocês, vem um Alex totalmente novo, totalmente diferente, totalmente focado em viver o seu melhor. Tá, mas se eu estiver colocando que alguma pessoa vai fazer parte disso e que a minha evolução depende que essa pessoa faça isso junto comigo, será que vai dar certo? Eu vou fazer um planejamento para o meu trabalho. Ó, eu tô ali, 2025 foi um ano complicado, mas eu quero que 2026 seja um ano assim, sabe aquele ano para marcar na história e falar assim, 2026 foi o ano que a vida mudou. 2026, esse é meu ano. Eu tô focado nisso. Mas será que toda a situação que eu tenho agora, eu vou ter até o fim do ano que vem? Para viver isso? Porque eu tô considerando com o que eu tenho. E se eu não tiver, o que é que eu vou fazer? Então eu tô vivendo esse desafio aqui, ó. O meu planejamento era perfeito. Porém, não tinha os e se der errado.
teve algumas coisas que eu consegui colocar no CD errado. E aí eu consegui sobreviver ao desafio, mas quando foi dando tudo certo, aí eu fui esquecendo do ICD errado. E agora restam só 11 dias, hoje mais 10. Como que eu vou viver os próximos 10 dias? Eu tenho um montão de coisa para resolver ainda e coisas pontuais que eu preciso resolver para terminar o desafio e dizer assim, valeu a pena. Se eu não fizer isso, eu vou olhar para trás e vou dizer assim, puxa, valeu a pena mais ou menos. Como que eu vou lidar com isso? Tem um monte de coisa para resolver. Ó, tem coisas que acontecem, eu vou falar de uma coisa bem simples para vocês, bem simples. Eu fiquei com o chaveiro do meu carro quebrado umas 3 semanas ou 4. E eu passava na frente do lugar onde é para ser feita a... Eu poderia comprar um novo chaveiro, mas todos os dias eu arrumava uma desculpa para não fazer aquilo. Todos os dias, ou eu estava atrasado, ou não tinha lugar para estacionar. É isso aí, eu achava uma desculpa. E aí eu fui num dia e falei assim, não, hoje tem desculpa não, hoje eu vou resolver isso aqui. Aí fui, parei o carro na frente de uma garagem, desci, em 3 minutos eu tinha resolvido o problema do chaveiro. Coloquei o chaveiro, risquei o item da minha lista, resolvido. Depois de 3 dias, o chaveiro quebrou. E se der errado? Não é incrível? O chaveiro com 3 dias quebrou. Eu precisava de um novo chaveiro. Vamos começar tudo de novo. É isso. Vamos começar tudo de novo. Na verdade não é começar de novo. Na verdade é seguir da onde a gente para. Porque quando a gente começa de novo, a gente, além de reviver situações que não são necessárias, a gente vai reviver, às vezes até os erros. A gente vai fazer coisas que a gente não precisa fazer, mas enfim, a gente vai lá e faz, porque nós estamos recomeçando, né? A gente está colocando tudo no mesmo lugar de novo. Bom dia. Bom dia. Então o que eu quero falar sobre esse vídeo quando eu falo sobre planejamento? Primeira coisa, que a gente não pode desistir. Nunca. A gente não pode desistir de nada. Faltam 11 dias para o meu desafio acabar. O que eu vou fazer? Tem um monte de coisa. Vamos energizar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Parece simples o que eu estou falando para vocês, mas para mim é um grande desafio. Eu estou observando a minha vida. O que aconteceu nos últimos anos? Tudo que eu colocava a mão e dizia que ia fazer aquilo, conforme as coisas iam acontecendo, eu determinava se eu continuaria ou não fazendo aquilo. E muitas vezes, quando chegou nessa fase, que falta pouco tempo para acabar, e as metas não foram alcançadas, e elas não seriam alcançadas com plenitude, eu olhava e fazia assim, se não tem jeito de fazer, deixa assim. E eu desistia no meio do caminho, e quando eu desistia eu deixava tudo para trás. Em algum momento eu resolvia recomeçar ou deixar aquilo de lado. Isso aqui não vai dar certo mesmo, então deixa para lá e vamos para outra. E comecei a criar novas alternativas na vida, mas isso num ciclo vicioso muito ruim, porque isso não estava fazendo a minha vida avançar, pelo contrário, estava fazendo a minha vida andar para trás, porque tudo que eu deveria fazer, se eu não conseguia 100%, dá. Ou é tudo ou é nada. Ou é tudo ou é nada. Essa frase significa alguma coisa para você? Porque para mim, até antes do desafio, significou demais. Ou é tudo ou é nada. Quando as coisas começavam a dar errado, já que não ia ser tudo, eu já dizia que não era nada. E você? Como que você está? Como que essa frase significa para você? Tem muita coisa que você planejou fazer esse ano. Tem muita coisa que você planejou fazer na sua vida e não está dando certo. É tudo ou é nada para você. Que não seja nem tudo, que não seja nem nada, mas que seja tudo aquilo que você puder. Eu falei sobre perdão num vídeo
E eu queria que vocês entendessem o quanto é importante perdoar a si mesmo. Vou falar sobre isso, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal. Eu passei muitos anos fazendo dessa maneira, como eu falei para vocês. E na minha última fase, né, onde algo aconteceu, algo grande aconteceu por causa disso, ou é tudo ou é nada, é melhor desistir se não for fazer tudo com perfeição. Quando isso aconteceu comigo da última vez, ou a última coisa grave que aconteceu comigo, eu fiquei muito mal mesmo. E eu entendo que aquilo ali foi o ponto de virada da minha vida, onde eu entendi. Não foi na hora que eu entendi não, viu? Demorou um tempão para eu entender. Mas onde aconteceu algo grave que eu precisava me reinventar, não é porque eu queria não. É porque a vida chegou numa situação que não tinha mais jeito. Eu fui obrigado a seguir aquilo. Porém, tudo isso que aconteceu foi benéfico, embora foram tempos difíceis, e eu passei 1 ano e 2 meses numa guerra mental muito forte. E quando eu aprendi a me perdoar, foi realmente incrível. Eu me lembro facilmente do dia, como se eu estivesse vivendo ele agora mesmo. Foi extremamente emocionante quando eu olhei para mim mesmo e decidi me perdoar. Vocês não entendem, ou melhor, só quem viver isso pode entender o que eu estou falando. E eu quero convidar você hoje, no dia do planejamento, no dia e se, eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você, junto comigo, venha se preparar para viver um amanhã muito melhor do que hoje. Como é que você se prepara para viver um amanhã melhor do que hoje? Vivendo hoje melhor do que ontem. Todos os dias uma evolução. Talvez ontem o seu dia não foi perfeito, não foi do jeitinho que você queria, mas hoje pode ser melhor do que ontem. E amanhã pode ser melhor do que hoje. Ou seja, ontem, quando você começou o dia, quando eu comecei o meu dia, eu era uma pessoa. Você era uma pessoa. No fim do dia você não era mais. Você já era outra pessoa, cheia de aprendizados. Você era uma pessoa cheia de novas ideias. Uma pessoa cheia de novas frustrações. Em todo tempo, a gente precisa ter resiliência. A gente precisa aprender com aquelas coisas que acontecem com a gente. O que é que aconteceu com você ontem que pode mudar a sua história? Mudar para aquilo que você realmente quer. Toda vez que a gente faz algo que não dá certo, a gente aprende o caminho de como não fazer aquilo. E aí a gente segue firme e a gente vai embora fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. Vamos nessa? Bora viver o extraordinário. Ontem eu estive no casamento e assim, eu pude vivenciar junto com aquele casal coisas incríveis que eles estão fazendo, porque eles não tinham condições de fazer aquilo. Tô pegando pitanga, por isso que vocês estão vendo eu fora do vídeo aqui, né? É que nessa fase do vídeo eu já não deveria estar mais gravando, mas tem um pé de pitanga que resiste firmemente a me dar umas pitanguinhas aqui e eu não posso passar direto por ele, é falta de respeito com o pé de pitanga. Pronto, enchi uma mão de pitanga, vambora, ó. E esse casal, ele não podia viver o que eles viveram. E eu comecei esse vídeo falando que eu estive no lugar, o melhor lugar para casamento de todos que eu fui na minha vida. Porque a gente pôde viver o casamento com bastante intensidade, tudo muito organizado, tudo muito bom. E eles merecem. Eles acreditaram e foram e fizeram aquilo que tinha que ser feito. O planejamento foi 100% do jeito que eles queriam? Não foi. Mas eles não estavam decididos a não viver aquele momento só porque não foi perfeito. Que no fim,
Dentro de tudo que aconteceu, foi perfeito. Faltou coisas, mas foi perfeito. E é assim que a gente deve terminar todos os nossos dias. Nem tudo acontece do jeito que a gente queria, mas pode ser perfeito. Depende de como a gente mesmo vai encarar tudo aquilo. Depende de como a gente vai lidar com a situação. Depende de como a gente vai aprender. Eu tô aqui nesse vídeo hoje, 2026. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu não tenho dúvidas disso. Eu vou viver o extraordinário, porque eu estou disposto a fazer tudo o que tiver que ser feito. Eu vou planejar até para as coisas dar errado. Vamos planejar 2026? Começa a pensar sobre isso. Faça o plano do tamanho da sua energia, do tamanho daquilo que você quer viver. Às vezes, a gente faz um planejamento muito simplório, mas eu quero sempre dizer para vocês, ó, eu tô aqui com energia de acordar cedo todos os dias, 90 dias já. Eu não acordava cedo. De repente você pode achar que era fácil para mim, não era fácil. Mas ao longo do desafio eu disse, quando a gente tem um compromisso, a gente acorda. Quando a gente tem algo para se divertir, a gente acorda. Quem é aqui que, estando em algum lugar que precisava, às 6 horas da manhã, estar acordado para viver algo emocionante, não estava às 5 horas da manhã acordado e antes das 6 totalmente pronto e preparado para viver aquilo? É sobre isso que nós estamos falando, é sobre esse planejamento. É sobre cada dia. Esse aqui está me dando uma energia agora, vocês nem imaginam. É sobre todo dia. Quando você acordar, você ter o planejamento de viver algo incrível. Ah, que isso aqui vai me dar energia. Ó, eu tô todo arrepiado, porque todos os dias acordar com o planejamento de fazer as coisas serem mais muito emocionantes e valer muito a pena, vai me dar energia de fazer aquilo que eu realmente quero fazer. Meu planejamento 100%? Não. A partir de amanhã eu vou deixar os vídeos de maneira diferente aqui para vocês. Vou ser mais específico em tudo que eu falar. Só faltam 11 dias, a partir de amanhã 10 dias. Serão 10 dias que eu vou mostrar para mim mesmo que eu sou capaz de fazer muito mais do que eu fiz. E que se eu não fizer 100%, eu vou procurar o 100% até o fim. E sei lá se eu vou acabar com 70, com 80, com 90. Eu sei que quando chegar ao 100º dia, eu vou comemorar junto com você. Você vai estar junto comigo nessa comemoração. E vamos com tudo. E aproveita, porque tá chegando 2026. Acho que em 2026 eu não estarei aqui todos os dias falando com você. Acho que não. Acho que não vai ter mais essa... Não tem mais desafio, né? Vai acabar. Vamos aproveitar enquanto tem? Bora viver esse dia incrível? Eu fiz um planejamento, mas pode ser que ele dê errado. Mas pode ser que ele dê certo também. Pode ser que eu consiga a sua benevolência de dar um like nesse vídeo. É curioso como a gente assiste vídeos e às vezes aquele vídeo faz muito sentido para nós, ele muda a nossa vida, a gente não dá um like. E outros conteúdos assim, que não mudam nossa vida, mas são até meio fora assim, sei lá, não serve pra nada, é só, sabe aquele vídeo, vou dar risada, e a gente vai lá e dá um like naquele vídeo. É realmente curioso, é realmente curioso. Eu fiz um planejamento de todo mundo que assistisse o vídeo desse um like. Mas aí, e se der errado? Se você não clicar no like, amanhã tem vídeo novo do mesmo jeito. É assim que a gente se lida com aquilo que a gente não pode controlar. Se eu pudesse controlar você, eu pegava o seu dedinho agora e fazia like. Porque não custa nada, não dói, mas significa muito para quem faz um vídeo no YouTube. Mas se você não quiser fazer, eu não posso controlar. Mas eu posso controlar o que eu vou fazer com isso. Você não deu um like no vídeo? Talvez você não gostou. Amanhã eu vou fazer outro. Tamo junto?
Bora fazer esse dia ser incrível? Dá um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e faz esse dia ser incrível. Eu não sei se você tinha planejamento para esse dia ser incrível. Se não tinha, faz ele ser incrível do mesmo jeito. Bora! Bora!